Uma função é composta pelo nome, por seus parâmetros, que são os valores que entram na função, e pela resposta da função, que é a resposta que a função dá, ou seja, o valor que sai da função. Essa é uma função nomeada, porque ela possui um nome, mas também é possível criar funções anônimas, que não possuem um nome fixo. Essas funções ficam guardadas dentro de uma variável. Para isso, vamos utilizar o objeto func, sendo que, entre o sinal de menor e maior, iremos determinar os parâmetros e a saída dessa função anônima. Começando dos parâmetros, nossa função receberá 2 ints e, por último, retornará um int. Perceba então que o último parâmetro deve ser sempre a resposta da função, e os parâmetros anteriores, os parâmetros que entram na função. Agora, criamos uma variável com um nome qualquer e iremos utilizar o operador arrowFunction para realizar a codificação dessa função anônima. Como nossa função recebe 2 parâmetros, iremos, entre parênteses, informar o nome desses parâmetros e com o operador arrowFunction, iremos agora, à sua direita, codificar o corpo da função, assim como fazemos na função somar nomeada. Colocamos então a chave e criamos a variável que está somando os 2 parâmetros e retornando a resposta. Assim, quando realizamos esse código, a função está armazenada na variável s e pode facilmente ser invocada, da mesma forma que a função somar nomeada também pode ser invocada. A diferença é que a função anônima está contida dentro de uma variável, e assim que a variável for excluída do sistema, ela perderá o seu conteúdo. Já a função nomeada estará sempre disponível. Existe ainda uma outra forma de criar a função anônima. Quando o corpo de nossa função possui apenas uma linha de código, podemos suprimir as chaves e utilizar um atalho da função arrowFunction. Podemos então seguir a mesma ordem, sendo que a diferença está aqui. Não utilizaremos mais as chaves e realizaremos vários comandos de código. Dessa vez iremos apenas ter uma linha de código nessa função, e por isso não é necessário realizar mais a utilização das chaves. Basta colocarmos a expressão que será o retorno da função, nesse caso, a mais b. Sendo assim, a mais b é a expressão que será dado como resposta de nossa função anônima. Agora, se invocarmos a nossa função anônima, temos a mesma resposta. As funções anônimas são muito utilizadas em funções lambda. Por exemplo, se criarmos uma lista de números com os números 2, 4 e 6, perceba que estamos utilizando funções anônimas quando invocamos as funções lambdas. Por exemplo, a função select, ela espera receber uma função que recebe um parâmetro e retorna algum valor. Perceba que, quando utilizamos o nosso operador arrowFunction, estamos falando que ela recebe um parâmetro do tipo int e à sua direita estamos colocando o código que será o retorno dessa função anônima. Nesse caso, vamos transformar todos os itens para seu dobro. E assim foi executado. Quando utilizamos as funções lambda, estamos utilizando funções anônimas sem que percebêssemos. Mas poderíamos também criar uma função nomeada dobro, que recebe um número e retorna o seu dobro. E agora, como temos uma função nomeada, poderíamos também chamar a função lambda select,
Só que ao invés de utilizarmos a função anônima que estávamos criando até agora, passar a função dobro como parâmetro, já que a função dobro recebe um parâmetro, que no caso seria o item, cada item da nossa lista, e retornará também um int, que nesse caso é o seu dobro. Perceba que temos a mesma resposta agora. Porém, o que mudou é que, dessa vez, usamos uma função nomeada para a função select, e antes estávamos utilizando funções anônimas para a nossa função lambda select. Perceba então que as funções lambda, junto com as funções anônimas, são uma boa estratégia para que a codificação fique mais enxuta, mais prática e de melhor entendimento, do que criar uma função nomeada. Em alguns momentos, as funções nomeadas serão o melhor caminho. Em outros momentos, como no caso das funções lambda, funções anônimas pouparão muitas linhas de código.